Tudo bem, meus amores? Bom, hoje nós vamos falar sobre reações de neutralização. Mas o que seriam reações de neutralização? Reações de neutralização são reações que vão ocorrer entre um ácido e uma base, tá? Eles vão reagir entre si e vão formar como produtos dessa reação sal e água, tá? Sempre vai ser assim, ácido reagindo com base, formando um sal e água. E aí, meus amores, em função desta produção do sal, nós também podemos chamar essa reação de reação de salinização, ou seja, eu estou formando sal, eu estou produzindo sal. E como é que acontece essa produção? Para isso, a gente precisa relembrar as funções ácido e base que nós já estudamos até agora. Nós não estudamos ainda especificamente a função inorgânica sal, mas dá para fazermos as reações já com os conhecimentos que nós temos de ácido e base, ok? Bom, eu tenho que pensar aqui nos meus grupos funcionais, ou seja, aqueles grupos, aqueles elementos ou compostos, né, que vão identificar a minha função inorgânica. E quais são os grupos funcionais tanto no ácido quanto na base? Bom, no meu ácido, o grupo funcional é o meu cátion hidrogênio, lembra? Que ele, quando se ioniza, separa o cátion do ânion, ou seja, hidrogênio do ânion. Já na minha base, o meu grupo funcional vai ser a hidroxila, o ânion OH, lembra? Então, eu vou ter um cátion qualquer e um ânion hidroxila. E aqui vai ser por dissociação, lembrem? No ácido vai ser ionização e na base dissociação. Eu só estou trazendo, relembrando, reforçando o que a gente já estudou até aqui. Pois bem, quando esse ácido reagir com essa base, haverá as separações dos cátions e dos ânions, de ambos, tanto do ácido quanto da base. E como é que eles vão se rearranjar para formarem novas substâncias? Pois bem, é muito fácil. O meu hidrogênio do meu ácido vai se unir à hidroxila da base. Então, prestem atenção. HOH é água. Então, o meu hidrogênio do ácido junta com a hidroxila da base e aí eu tenho a formação de água. Agora, os cátions e ânions que sobrarem, o ânion do ácido e o cátion da base, também se juntam, também se reagrupam. E aí, quando eles se reagrupam, eles formam a função inorgânica sal. Então, já para adiantar, eu posso entender que o meu sal, ele não vai ter um grupamento funcional. Eu não posso afirmar que o sal sempre vai ter determinados compostos. Eu sei que o meu sal, ele é resultado desta reação entre uma base e um ácido. Então, eu tenho um cátion diferente de hidrogênio e um ânion diferente de hidroxila. Mas vamos deixar os sais para um pouquinho mais à frente, tá? Então, genericamente, uma reação de neutralização pode ser representada da seguinte equação: hidrogênio mais um ânion, que é o ácido, reagindo com um cátion mais a hidroxila, que é uma base, formando água e o cátion da base se junta ao ânion do sal e aí fica formando, do sal não, desculpem, do ácido, formando então um sal. Lembrando que nós temos que respeitar, cátion na fórmula vem antes do ânion, por isso que vem o Ca, o C do cátion e o A do ânion, tá? Eu sempre tenho que respeitar
essa posição na fórmula. Eu já falei para vocês que quando olhamos uma fórmula de um composto, nós já sabemos quem é o cátion e quem é o ânion daquele composto pela posição dele na fórmula. Então, precisamos respeitar, ok? Porém, meus amores, essa neutralização, ela pode acontecer totalmente ou parcialmente. Bom, totalmente vai ser quando todos os meus hidrogênios e todas as minhas hidroxilas do ácido e da base se separarem e formarem água, tá? Quando todos eles reagirem, tá? Então, eu botei como exemplo aqui ácido clorídrico reagindo com hidróxido de sódio, e aí como produto nós temos o cloreto de sódio mais água. Eu coloquei HOH para que vocês visualizem que o meu H do ácido se juntou com o meu OH da base, tá? Ele se separou, o H do cloro e o Na do OH. O H do cloro e o OH da base se juntaram. Por isso eu pus HOH para forçar a visualização de vocês. E aí sobrou então o cloro e o sódio, que eles não ficam soltos, eles se juntam, né? Eu tenho aqui cloro monovalente, sódio também monovalente, então eles vão se unir e formar um novo composto. Esse composto formado é o cloreto de sódio, o nosso tão conhecido sal de cozinha. E aí eu digo que foi uma neutralização total porque não sobrou nenhum hidrogênio no meu ácido e não sobrou nenhuma hidroxila na minha base. Todas que estavam presentes reagiram e formaram água. Então, eu digo que foi uma neutralização total. Agora, quando não acontecer isso, aí eu digo que eu tenho uma neutralização parcial, que pode acontecer de duas maneiras. Eu posso ter uma neutralização parcial do ácido pela base, ou seja, eu não vou reagir todos os hidrogênios que tiverem no meu ácido. Eu vou reagir um ou dois deles, mas todos os hidrogênios não vão ser agrupados, rearranjados às hidroxilas da base. E aí por dois motivos, por alguns motivos, né? Primeiro, se eu não tiver hidroxilas suficientes para reagir com o meu hidrogênio, lembrando que para cada hidrogênio é necessário que haja uma hidroxila. Então, se eu pegar, por exemplo, como aqui no primeiro exemplo, eu tenho um triácido, não é? Eu tenho um hidrogênio com eu tenho ácido com 3 hidrogênios, mas eu tenho uma base, uma monobase, eu tenho uma hidroxila só. Então, esta hidroxila vai pegar só um dos hidrogênios. Os outros dois não têm hidroxilas para reagir, para se agrupar, para formarem novas águas. Então, eu digo que houve uma neutralização parcial, porque ele não neutralizou, ele não pegou todos os hidrogênios daquele ácido. E aí, eu vou formar um sal, que eu digo que é um sal ácido, porque ele vai com 2 hidrogênios, ele vai, na fórmula ele fica NaH2PO4, ou seja, ele tem o hidrogênio aí no meio. Não vou falar desse sal agora, porque a intenção aqui é só vermos as neutralizações. Mais para frente, quando entrarmos em sal, falaremos também desses sais, e aí falaremos de nomenclatura, de todas as especificações que os sais tiverem, ok? Bom, aqui embaixo nós temos o mesmo ácido, só que ele está reagindo com 2 bases, ou seja,
Eu continuo com 3 hidrogênios, mas só 2 hidroxilas. Então, eu também não tenho uma neutralização total, porque essas minhas 2 hidroxilas vão retirar apenas 2 hidrogênios do meu ácido. Então, eu também tenho aqui um sal ácido, porque eu também tenho hidrogênio aqui no meio, na composição dele, tá? Então, em ambos os casos, formando uma ou 2 águas, houveram neutralizações parciais, porque este meu ácido, ele poderia me formar 3 águas. Então, quando ele formasse 3 águas, aí nós teríamos uma neutralização total. Acabou a quantidade de hidrogênio, acabou a quantidade de hidroxila, ok, neutralização total. Sobrou alguma quantidade, neste caso do hidrogênio, nós temos uma neutralização parcial, ok? Essa é a primeira situação. A segunda situação é quando as condições que envolverem essa reação não tiverem energia suficiente para romperem as ligações, no caso as ligações aqui do ácido, que são ligações covalentes. Então, quando eu não tenho energia suficiente para que essa reação ocorra, eu não vou conseguir separar todos esses hidrogênios, eu não vou conseguir formar aquela quantidade total de água que é possível. Então, neste caso, eu também tenho uma neutralização parcial, ok? Então, vai ser ou por falta de hidroxila, né? A quantidade não vai bater, ou pela falta de energia. A energia não vai ser suficiente para que haja o rompimento dessas ligações e então haja a ionização deste ácido totalmente, ok? Outro caso de neutralização parcial é quando é o contrário, quando eu tenho mais hidroxila do que ácido. Então, eu digo que é a neutralização parcial da base pelo ácido. Prestem atenção, neutralização parcial da base, ou seja, eu não vou pegar todas as hidroxilas disponíveis. Neutralização parcial do ácido, eu não vou utilizar todos os hidrogênios disponíveis, ok? O primeiro nome que está vindo é quem está sobrando, é quem não vai ser utilizado todo o seu grupo funcional, tá? Então, neutralização parcial da base pelo ácido é o contrário, ou eu tenho hidrogênio a menos para aquela quantidade de hidroxilas, ou, no mesmo caso, eu não tenho energia suficiente para utilizar todas as hidroxilas disponíveis. Então, eu tenho aí um exemplo do ácido clorídrico com hidróxido de alumínio. Hidróxido de alumínio, eu tenho 3 hidroxilas, lembram? Eu tenho uma tribase, ou seja, eu posso formar 3 águas. Mas o meu ácido clorídrico é um monoácido, ele só tem um hidrogênio. Então, eu não tenho como utilizar as 3 hidroxilas. Então, vai sobrar a hidroxila. Essa hidroxila que sobra, ela vai formar o sal, mas aí eu tenho um sal básico, ok? De novo, não vou entrar nos sais agora. Eu só quero que vocês percebam que eu tenho 3 possibilidades de neutralização. A total, onde a quantidade de hidrogênio e hidroxila são iguais, então eu formo as águas. E as parciais. Aonde vai faltar ou hidroxila ou hidrogênio, ok? Então, e o sentido, obviamente, da reação, meus amores. Qual é o sentido da reação? É a formação de sal e água, ok? E aí eu tenho, então, 2 situações. Eu tenho quando o meu hidróxido de alumínio reage com apenas um ácido clorídrico, e aí ele forma uma água só, ou quando ele reage com 2 ácidos clorídricos, e aí ele forma 2 águas. Mas aí você podia me perguntar, professora, e se reagir com 3? Bom, se reagir com 3 não é parcial, né, meus amores? Porque se eu reagir uma tribase com um triácido, eu tenho 3 hidroxilas para 3 hidrogênios. Eu tenho uma neutralização
Total. Claro que também precisa haver a energia suficiente para que isso aconteça, tá? Mas eu quis mostrar para vocês a diferença mesmo numérica entre hidroxilas e hidrogênios, tá? Se é de base monobase, de ácido monoácido, ok? Então, basicamente isso. Neutralização, agora vocês já conhecem, é uma reação que acontece entre as funções ácido e base, formando sal e água. Sempre sal e água, ok? Ficamos por aqui. Ótima semana. Beijos, nos vemos e tiraremos todas as dúvidas que ainda tiverem na próxima aula. Um beijo!